Amém. Que adoração, o céu desceu neste lugar, aleluias. Tem mais, tem ministração depois da palavra. O rei está aqui, e o rei é o seu pai. O rei está aqui, ele é o nosso Abba Pai. Aquele que venceu, que quebrou as cadeias, aquele que governa, o nome sobre todo o nome. Fica tranquila, que ele está aqui. Amém? Amém, queridas. Mais uma vez, um privilégio estarmos juntas compartilhando sobre princípios que restauram a nossa identidade e princípios que restauram hoje, de uma forma específica, a paternidade de Deus em nosso coração. Então, a restauração de princípios da paternidade. Os princípios da paternidade de Deus autorizam a minha identidade. Uma mulher restaurada na sua identidade estremece o inferno. Não por você, mas pela filiação dada a você pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus. Você caminha numa identidade restaurada, ressignificada por aquele que venceu a morte. E o primeiro princípio que nós vamos percorrer, essa noite você tem a oportunidade de ouvir, obedecer e se posicionar. O princípio da autoridade e da honra. Eu vou juntar esses dois princípios porque o princípio da autoridade e o princípio da honra, eles são totalmente conectados, como todos os outros princípios. Às vezes a gente faz uma segmentação para que fique mais fácil. Mas o princípio da autoridade e honra. Então o texto que nós vamos ler está lá em Números, capítulo 16, versículo 8 a 11. Se puder projetar. Números, capítulo 16, de 8 a 11. Eu vou fazer o contexto aqui desse momento aqui no povo de Israel. Aqui estavam representados Moisés, o profeta, e Arão, o sacerdote. E eles estavam fazendo a transição no deserto, saindo do Egito e indo para a terra prometida. Olha que profético. Saindo do deserto, saindo do Egito, saindo da escravidão, saindo do jugo do Egito, onde eles tinham que produzir ali tijolos, onde eles ficavam repetindo ações escravizantes no Egito, com a mesma vida, e eles estavam no momento de transição. Esse deserto aqui é a transição para a terra prometida. Nesse mesmo texto, alguns capítulos aqui anteriores, nós encontramos Josué e Caleb dando o relato da terra prometida, o relato da fé. Existem gigantes na terra de Canaã, mas o Senhor falou que aquela terra é nossa, e porque o Senhor falou, ela já é nossa. Aqui nós encontramos nesse contexto, e nós encontramos nesse capítulo, o capítulo que Deus ministrou ao meu coração, no meu processo de restauração dos princípios bíblicos e da minha identidade, o princípio da autoridade e o princípio da honra. Nesse capítulo, houve uma revolta do povo em relação a Moisés e Arão. Esse é o contexto. E aí a revolta de Corá, Datã e Abirão, só para a gente contextualizar. Eu vou ler esses capítulos para a gente ir contextualizando, está na NVI. Moisés disse também a Corá: agora ouçam-me, levitas, não lhes é suficiente que o Deus de Israel os tenha separado do restante da comunidade de Israel e os tenha trazido para junto de si, a fim de realizarem o trabalho no tabernáculo do Senhor e para estarem preparados para servir a comunidade? Ele trouxe você e todos os seus irmãos levitas para junto dele. E agora,
vocês querem também o sacerdócio? É contra o Senhor que você e todos os seus seguidores se ajuntaram. Quem é Arão para que se queixem contra ele? Resumindo, eles estavam questionando Moisés. Deus não te levantou? Olha só, a gente está aqui no deserto, estamos aqui morrendo, passando um sufoco, desse jeito, nessa condição. Não, Deus não te levantou, Moisés. Deus não te levantou, Arão. Eles estavam dizendo isso. E aqui é a resposta de Moisés a Corá. E aí, vou resumir essa parte porque é grande, o capítulo é grande. E aí, nesse contexto, Moisés chama Arão e eles vão na tenda orar ao Senhor. E o Senhor ministra ali ao coração deles que aquela revolta iria gerar morte. E o que acontece? Corá, Datã e Abirão e as suas famílias fazem um encontro ali e eles morrem. A terra literalmente abre e eles morrem. Não somente ele, mas a sua família. A morte daqueles que estavam ali se revoltando. Depois que isso acontece, o povo começa a culpar Moisés e Arão pela morte do povo. Eles continuam na revolta. Eles continuam na revolta. Números 16, 8 a 11 que a gente leu, e mais para baixo a gente vai ler agora Números 16, 44 a 48. Então morre aquele povo que se levantou, afrontando a autoridade estabelecida. Depois que morre o povo, ainda continua culpando Moisés e Arão pela morte do povo, dizendo: olha, vocês não foram aquelas pessoas que Deus levantou para nos liderar. A autoridade de vocês não está concretizada no nosso coração. Eles começam a reclamar e afrontar. E aí, quando a gente vai para Números 16, 44, 44 a 48, quando o povo continua na revolta, acontece ali uma manifestação da ira de Deus. E o Senhor disse a Moisés: saia do meio dessa comunidade, para que eu acabe com eles imediatamente. Mas eles se prostraram, rosto em terra, e Moisés disse a Arão, pegue o seu incensário e ponha incenso nele, com fogo tirado do altar, e vá depressa até a comunidade para fazer propiciação por eles, porque saiu grande ira da parte do Senhor e a praga começou. A praga começou e aquelas pessoas começaram a morrer. E Moisés disse para Arão: Arão, corre, pega o incensário e vai fazer a propiciação. Ou seja, Arão vai exercer a autoridade dada por Deus a você como sacerdote. Moisés se posiciona, Arão se posiciona. Moisés, o profeta, Arão, o sacerdote. No alinhamento da autoridade, no alinhamento da função estabelecida por Deus, Moisés literalmente fala com Arão. Arão se posiciona. E o que Arão faz? Arão fez o que Moisés ordenou e correu para o meio da assembleia. A praga já havia começado entre o povo, mas Arão ofereceu incenso e fez propiciação por eles. Arão se pôs entre os mortos e vivos e a praga cessou. Queridas, aqui, a função da autoridade exercida por Deus delega e estabelece a bênção. Arão era o sacerdote e Moisés o profeta. Uma autoridade constituída por Deus está debaixo da autoridade que a constituiu, o próprio Deus. Mas Larissa, como que Deus restaurou esse princípio na sua vida? A autoridade constituída sobre a minha vida, sobre a sua vida, inicialmente estão os nossos pais. Pai, mãe, cuidador, avô, avó, quem Deus separou para cuidar da sua vida, para zelar por você. E quando chegou aqui, Deus falou: filha,
você destituiu no seu coração a autoridade do seu pai. Presta atenção. Destituir uma autoridade é retirar do seu coração a autoridade estabelecida. Devido às falhas que eu comecei a identificar na rotina das lutas que nós passamos na vida do meu pai, devido a todo aquele contexto, eu fui vendo aquelas falhas e aquilo foi gerando no meu coração muita raiva e às vezes revolta, e junta com a adolescência, e aquilo foi virando um bolo no meu coração. E quando chegou nesse princípio, Deus falou: você destituiu, você anulou essa autoridade no seu coração. Sabe aquela frase assim? Fulano para mim morreu? É isso. Destituir uma autoridade é carregar alguém morto dentro de você. E quando nós carregamos morte por nós, porque nós destituímos, a desonra entra pela rebeldia. Toda desonra entra pela rebeldia, porque a rebeldia destrona a autoridade. A rebeldia destrona uma autoridade. Você pode não concordar com o que ele fez, mas você não pode destituir a autoridade constituída. E eu falei: Deus, meu pai, sim, filha, o seu pai. Somente Arão poderia oferecer aquele sacrifício. Não queira assumir uma função e um lugar que não é seu. Não queira assumir algo que Deus não colocou sobre você. Se a pessoa não fez o que ela deveria ter feito, Deus não te abandona, Ele vai fazer por você, Ele vai levantar alguém, Ele vai providenciar circunstâncias, Ele mesmo vai te preencher, Ele mesmo vai te orientar, Ele mesmo vai te amparar. E nesse momento, Deus trouxe ao meu coração, através de uma ministração que eu recebi, 1 Samuel 15, 23. Agora eu estou na Nova Almeida atualizada só por causa da tradução da palavra que está aqui. Olha o que diz em 1 Samuel. Obrigada, Ju. Ju, love you. Até rimou. Ju, love you. Obrigada, Ju. Olha o que diz em 1 Samuel 15, 23. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. O contexto é de Samuel. Saul, que ali junto com Samuel, e ele totalmente se rebela contra o Senhor. Esse é o contexto. Mas olha que interessante essas palavras, porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, rebelião, feitiçaria. E a obstinação, em outras traduções, está o orgulho, e em outra tradução está a arrogância. Olha só, arrogância, obstinação e orgulho. Lembra ontem que eu falei que o orgulho é a dureza? Quando nós endurecemos, nós paralisamos. E tudo aquilo que paralisa se torna como um ídolo. Aquilo é uma idolatria no seu coração. Aquilo fica fixado, paralisado. Você paralisa num fato da sua história. Você paralisa num acontecimento da sua vida. Então, interessante a gente comparar as traduções, porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação, a dureza, a fixação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Ídolos do lar é quando nós colocamos pessoas da nossa casa, da nossa história, em lugares de ídolos, fixados. Eu estou vivendo isso por causa do que você fez, do que você não fez, do que eu sofri, do que eu não sofri. Fixados nas falhas da paternidade. E Deus falou comigo: filha, não destitua,
não retire, não anule a autoridade que eu constituí do seu pai no seu coração. Eu sei que você não concorda com o que ele fez, mas não carregue pessoas mortas em seu coração. E aí eu escrevi uma frase que me marcou durante a preparação da palavra. O espírito da orfandade se conecta à rebelião e à desonra. Ouça isso. Mas o espírito do Abba Pai, pelo qual clamamos, Pai, meu Pai, o Espírito Santo que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, esse espírito se conecta à autoridade e honra. Esse espírito habita em você, minha irmã. Esse espírito é aquele que te conecta com Deus. E nessa noite o Senhor está fazendo um alinhamento, uma quebra de correntes, uma quebra de cativeiro, porque o posicionamento da sua obediência abrirá um novo caminho para a terra prometida. O posicionamento do Senhor para você nessa noite quebrará as correntes que te prendem na mente e no coração. Porque você vai decidir restituir a autoridade constituída. Senhor, obrigada, porque através da vida do meu pai eu recebi vida genética, biológica, básica. Eu restituo ele no meu coração. Apesar das falhas, apesar daquilo que eu não concordava, e olha o contexto, eu era adolescente, imagina, né? A dificuldade que o adolescente tem de encontrar, quando olha a falha do pai e da mãe, ele fica meio ali, Meu pai foi um excelente pai. A educação que eu tenho hoje foi investimento do meu pai, foi noites cuidando de mim. Eu via, lembro do meu pai se esforçando para pagar estudo para mim, mas investindo na minha educação. E eu tenho um legado de disciplina, de trabalho. Mas aquelas pequenas falhas, foi a brecha que Satanás entrou e foi minando mentira. E eu me posicionei no Senhor e eu falei, Senhor, eu restituo essa autoridade constituída. Eu retiro a rebeldia do meu coração e eu clamo pelo estabelecimento da tua honra sobre mim, porque eu honro a vida do meu pai e eu reposiciono ele no meu coração e eu te agradeço pelo nome e sobrenome que eu tenho. Depois desse princípio que está conectado à honra, e aí por isso que quando eu ministro eu falo da honra. A honra, ela é restaurada na paternidade. A honra, ela é reconectada na paternidade de Deus. Vai lá em Hebreus, capítulo 5, 4 e 5. Aqui Jesus, aqui nesse contexto aqui, Hebreus, aqui eles estavam falando sobre o sacerdote, sumo sacerdote de Cristo, o sumo sacerdote, esse é o contexto. Olha o que está escrito em Hebreus 5, 4 e 5. Ninguém toma esta honra por si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato o foi Arão. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Esse texto no meu processo, Deus trouxe ao meu coração o lugar de sacerdote de Jesus dado por Deus foi por meio da filiação. Cristo não tomou para si a glória de se tornar o sumo sacerdote, não. Mas Deus lhe disse, você é meu filho, e porque você é o meu filho, eu te gerei sacerdote. Eu te coloquei no lugar de honra. O estabelecimento da paternidade de Deus restaura a honra do seu coração. Querida, a honra de Deus, o adorno espiritual que Deus tem hoje para a sua vida, é colocar sobre você o selo da honra conquistado em Cristo Jesus na cruz. Esse é o adorno que Deus tem para você nessa noite.
Essa é a graça de Deus sobre você. Essa é a quebra da corrente que te prende. Um reposicionamento através de princípios bíblicos para tomar posse da terra prometida. A honra está na restauração da paternidade. A honra é preservar o lugar de autoridade na nossa vida, o qual foi estabelecida por Deus. Eu reconheço os erros, eu reconheço as falhas, às vezes é difícil lidar. O perdão entra na honra, porque todo perdão restaura a honra é restaurada pela via do perdão. E eu realinho o meu posicionamento, não mais órfão, não mais com o espírito da orfandade, mas reconectada com o princípio da autoridade e da honra. O lugar dos pais, cuidador, ou seja, quem for que cuidou de você, é um lugar espiritual. E nós temos vivido uma sociedade que trata o pai, a mãe, o cuidador, ou quem for, como um nome, uma pessoa. Não, é um lugar espiritual. Larissa, eu não conheci o meu pai. Você não conheceu, mas Deus conheceu. E porque Deus conheceu e por causa dele, ele autorizou a sua vida através desse homem. Você vai restaurar isso no seu coração. Senhor, eu não conheci o meu pai, eu não sei quem ele é, mas eu sei que ele existiu porque eu estou viva, eu nasci. O Senhor me deu o material genético desse homem e eu te agradeço pela vida dele, porque hoje eu estou viva, eu tenho vida porque o Senhor usou a vida dele. Eu realinho. Espírito de orfandade, eu te mando embora em nome de Jesus. Eu realinho o princípio de Deus na minha vida. E o segundo princípio, como eu falei, os princípios eles vão se conectando para gerar em você a verdadeira liberdade. E essa noite é uma noite para quebrar essas correntes e se posicionar em obediência, em graça, porque o rei está aqui e o rei é o seu pai. Repete comigo: o rei está aqui e o rei é o meu pai. Mais uma vez. O rei está aqui e o rei é o meu pai. O rei Jesus venceu. Ele venceu a morte. Ele venceu as trevas. E ele governa. Aleluias. E ele é o meu pai. Quem é seu pai, Larissa? Deus, Jesus. Eu tenho a filiação por meio de Jesus. Eu fui reconectada ao Pai por meio do Filho. E quando eu passo pelo Filho, eu passo pela cruz. E quando eu passo pela cruz, eu passo pelos princípios da cruz. E nos princípios da cruz, as trevas não podem prevalecer. Aleluias! Quando o louvor estava aqui em adoração, eu falei: meu Deus, o Senhor governa, o Senhor reina. Vocês estavam profeticamente declarando que nós vamos viver aqui nesta noite em nome de Jesus. Eu vim aqui derramar sobre você a vida que Jesus conquistou na cruz por mim. Não é nada meu, é dele, por ele, para ele. Aleluias. O segundo princípio, minha irmã, alegre o seu coração, porque hoje é um caminho de restauração e cura. O perdão. Quando chegou nesse princípio do perdão, e eu digo que esse foi o último princípio que Deus restaurou, entre mil aspas, porque nós seremos aperfeiçoadas e estamos caminhando de glória em glória, até ser dia perfeito. Mas, quando chegou no princípio do perdão, vão lá para o texto de Mateus 18, 23 a 27. Mateus 18. Bem conhecido, né? 23 a 27. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe
um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Lembra que eu falei ontem que a dívida faz o quê com a sua geração? Penhora. A dívida penhora a sua geração. O que é penhorar? Ela fica escrava. Ela começa a ver a vida pela perspectiva do cativeiro. Ela começa a interpretar a vida, a ouvir os fatos, a ver os fatos. E isso eu falo com muito temor. Porque os nossos filhos vão observando essas coisas. Mas quando nós nos posicionamos, a vida também é observada por eles. A vida também chega através do nosso posicionamento. Então, lembra que eu falei que a dívida penhora a nossa geração? Aqui o contexto: não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Fica com esse último versículo aqui, versículo 27. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Na NVI, acho que eu li em outra versão. Na NVI está escrito: o senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Na NTLH diz: o patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. Deixou que ele fosse embora, cancelou a dívida, perdoou-lhe a dívida, mandou-o embora. 3 traduções. E quando você olha para a origem da palavra perdão, perdonare, do latim tardio, significa dar, doar, deixar ir embora, abrir mão do seu direito. Quando Deus falou: filha, abre mão do seu direito. Qual era o meu direito que eu tanto segurava? Ter o meu pai e a minha mãe. Eu segurava isso. Eu segurava o direito de ter um pai e de ter uma mãe. Com toda a amplitude que isso significa fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, socialmente. E eu lembro que eu entrei no quarto e eu entendendo que Deus ia chegar lá. Sabe quando você sabe que Deus vai chegar com você naquele ponto? E você fica dando umas esquivadas? Ah, não é comigo. Chega a olhar para trás, fala: não, não é comigo, isso não é comigo. E eu sabia que Deus ia chegar aí. Eu sabia. E eu fiquei 7 dias, não trancada no quarto, mas no meu tempo devocional com Deus, 7 dias. Eu entrava no quarto, eu lembro que eu sentava no chão, e o Senhor falou: filha, chegou a hora de você abrir mão do seu direito. Chegou a hora de você abrir mão do seu direito para receber o que você não tinha direito. A minha graça te aguarda. Abre mão. Falei: não. No primeiro dia eu falei: não, Senhor. Não, 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 não. E aí o Senhor começou a visitar e a ministrar no meu coração a relação daquela dívida, de ter os meus pais com as memórias. E eu ali fazendo o meu devocional, lendo a palavra, e o Senhor falava: lembra, filha, quando você queria que a sua mãe te buscasse lá na escola e a sua mãe não tinha condições? E aquilo parece que acessava aquela dor assim, angustiante, aquela dor de morte. E eu chorava, eu chorava, eu chorava, eu falava: lembra, Senhor? Então, filha, eu estava lá. Lembra, filha, quando você era menina e aconteceu isso, isso e isso, e você queria que a sua mãe... Lembra, Senhor? E eu chorava. E Deus falou: então, filha, eu estava lá. Lembra, filha, quando seu pai... pererê, 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 e eu chorava, e Deus falou: eu estava lá.
eu estava lá, eu sempre estive lá e eu sempre estarei lá. Aquele lugar de dor, de angústia, de terremoto, de tempestade, foi visitada por aquele que sempre esteve lá, antes de eu existir, e que foi lá na cruz por mim, para que hoje eu pudesse dizer, ele estava lá comigo. Orfandade, medo, angústia, pavor, vai embora. Eu não preciso mais de você. Ah, mas você vai conseguir? Mas e esse medo que você tem? Ele estava lá e ele está aqui. Ele está em mim e ele é por mim. Eu fiquei 7 dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. E aí chegou o último dia, quando Deus falou, foi filha, liberou o seu direito, abriu mão do seu direito de receber o que você queria ter e não teve. Perdoar é liberar, é falar, não tem mais dívida comigo. É aquela pessoa que você trancou, você abre e fala assim, pode ir embora. Você não está mais no meu coração, eu não te cobro mais nada, você não me deve mais nada. Pode ir. Ele vai pagar, o Senhor vai pagar, o Senhor vai quitar essa dívida. Perdoar é abrir mão do seu direito. E essa frase, quando Deus falou, abre mão do seu direito para receber o que você não tinha direito, é receber na plenitude da minha alma e dos meus pensamentos a graça da filiação. Eu não tinha direito. Como que eu posso segurar algo que eu queria, que eu tenho direito, para receber algo que eu não tinha direito? Deus estava falando, abre mão para receber. Você só vai receber quando você abrir mão. E aí, no sexto para o sétimo dia, eu entrei no quarto, sentei no chão, abri a Bíblia e o devocional era, porque tu és meu filho amado, em quem me alegro. Falei, Deus, e Deus falou, eu nunca vou deixar você na perda, porque a minha medida é recalcada, transbordante sobre a sua falta. Eu preencho esse lugar, filha. Tu és a minha filha amada. E daí surgiu, agora escreve. Escreve a palavra que eu te dei através da vida do seu marido, que você escreveria sobre a paternidade de Deus. E naquele momento a presença de Deus encheu o meu quarto. A graça dele me abraçou, o amor dele preencheu todos os vãos da minha alma. Todos os lugares obscuros, todos os lugares de angústia, de medo. E hoje, quando ainda esse medo tenta me rondar, eu declaro, ele estava lá, ele está comigo, ele está em mim. Queridas, entregar algo que você tinha direito, abrirá a porta para receber a graça pela qual você não merecia. Hoje nós vivemos um mundo do direito, né? Hoje nós vivemos um mundo em que isso é meu, ninguém pega. Olha o orgulho. Por isso que eu falo que quando eu falo sobre orgulho e perdão, eu falo com muito temor. Porque essa é a nossa natureza. Vivemos num contexto onde é meu direito. Quem fez isso? Quem deixou de fazer? Vivemos numa cultura onde abrir mão, perder, é ser bobo, é ser careta. Mas Jesus está fazendo um convite para nós hoje, nessa noite, para perdoar e receber a restituição celestial. Qual a restituição você quer? Humana ou celestial? Você quer ser restituída pelos homens ou por Deus? Por quem você quer ser restituída? Essa é a pergunta do Senhor. E caminhando já para o final, depois que eu liberei os meus pais, eu abri mão do direito,
eu falei isso para o Senhor trouxe aquele versículo que ressignifica a nossa vida. O perdão, a autoridade e a honra são princípios da cruz. O perdão é um princípio da cruz. Você se perdoar é você reconhecer as suas limitações. É chato. Dependendo do seu perfil, é muito chato dizer: eu errei, eu falhei, eu sou limitada. Autossuficiência não tem lugar para você aqui. Porque reconhecer o erro, para quem é filho, recebe perdão. Reconhecer o erro para o inferno é condenação. Reconhecer o erro em Cristo é perdão. Então não existe condenação sobre o coração daquele que confessa. Confessai os vossos pecados. Confessai uns aos outros para serem curados. Todo aquele que confessa e deixa alcançará graça e misericórdia. Por que nós estamos com tanto receio de usar este lugar da graça? A condenação está nos acuando? Não. O amor venceu. O amor quitou a dívida da minha vida. O amor está aqui. O Rei venceu. Senhor, eu libero em nome de Jesus perdão sobre mim. Perdão para essa pessoa, e eu recebo o teu perdão sobre mim. Eu me posiciono. E aí a gente vai para aquele texto que Deus trouxe também ao meu coração nessa fase, Isaías 53. Isaías 53, 4 e 5, também bem conhecido. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Ele atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos saradas e curadas. Deixa eu te dizer algo nessa noite. A sua dor precisa ir para a cruz. A sua angústia, esse peso que você carrega, essa sensação de injustiçada que você carrega, precisa sair de você. Porque o fardo do Senhor é leve e suave. O fardo dele não é pesado. O fardo dele, como diz o Salmo, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A falta não tem lugar para mim, porque Ele é o meu pastor e nada vai me faltar. E o que me faltou foi preenchido por aquele que governa, Jesus, o amado da minha alma. Jesus, aquele que escolheu vir aqui, se humilhar por mim. Ele escolheu ser transpassado, moído, esmagado pelas angústias do meu coração. Ele escolheu me visitar. Ele escolheu ir para a cruz, para que ali Ele pagasse o preço pela minha vida, para que hoje eu pudesse dizer: onde está a sua dor, Larissa? Ele levou. Aonde está a sua angústia, Larissa? Ele levou. Aonde está a sua dor? Ele levou. Ele levou todas elas. E eu lanço sobre Ele todas as minhas angústias. Eu lanço sobre Ele todos os meus medos. Eu lanço sobre Ele porque Ele venceu. Ele está vivo, Ele governa e Ele está aqui. Aleluias! Nessa noite, queridas, quando eu falei que você vai
quebrar essas correntes. E o Senhor dos Exércitos está aqui, porque Ele venceu, porque Ele reina e governa. Aquela imagem da cruz, irmão, vazia, porque está pago. Quando eu falei que você nessa noite vai se posicionar, é porque você, se você entender isso com muita ousadia, temor, entendimento, obediência, quiser fazer isso, você vai vir aqui à frente e você vai lançar na cruz todas as suas dores, todas as suas angústias, todos os seus medos, todos os seus pensamentos. Você vai lançar profeticamente, porque na igreja, no corpo, nós somos curados, porque no corpo ele foi ferido e pelas suas feridas nós fomos sarados. A autoridade na igreja. Você não vai fazer isso no seu quarto. Você pode até fazer isso com uma irmã sua, mas você vai fazer isso na igreja. A noiva adornada, resgatada, comprada pelo sangue do Cordeiro. A autoridade está sobre a igreja de Jesus, comprada por Ele, resgatada por Ele, amada por Ele, adornada por Ele, cuidada por Ele. E você vai lançar: Senhor, eu lanço hoje, nessa noite, isso que a Larissa falou, eu lanço na cruz os meus medos. Fala qual é o medo. Senhor, eu lanço esse medo, eu lanço essa angústia, eu lanço esse pensamento, eu lanço. E você vai restaurar os princípios bíblicos. E nessa noite, Senhor, eu restauro os princípios da cruz em obediência. Eu restauro a autoridade no meu coração. Eu restituo a honra no meu coração. Eu libero perdão para mim, para minha humanidade, a minha limitação. Nós somos limitados. Senhor, eu tomo o teu perdão sobre mim, eu me perdoo e eu libero perdão para fulano e fulano. Isso se chama vida de Jesus em você. Senhor, traz a tua cura agora, cura o meu coração, cura a minha mente, e nós vamos nessa noite, em nome de Jesus, fazer isso como um ato profético, porque Ele venceu a cruz e a sua dor está lá, e você vai orar isso, e você vai crer nisso. Eu creio, e eu oro por isso, e eu olho para Jesus e falo: a minha dor está lá. E eu libero perdão para fulano, eu libero perdão para mim. Eu tiro o fardo pesado. Quantas mulheres com fardo pesado, cansadas, inclinadas. Senhor, eu tiro sobre mim esse fardo. É o Senhor quem faz, é o Senhor quem realiza, é o Senhor quem opera. Está nas tuas mãos. Feche os seus olhos, fique de pé. E comece a vir aqui na frente como um ato profético. Aleluias! O Senhor nessa noite vai nos curar, nos libertar e nos restaurar. Aleluia!